O que seria melhor para o ataque do Inter, Adroaldo Guerra Filho, na medida que o centroavante não está funcionando? Mas eu até vi teu comentário ontem, Pedro. Eu acho que tu não pensa mal, mas eu penso que na cabeça do Mano Menezes, essa possibilidade é remota. O Mano não abre mão de jogar com o centroavante. Ele não abre mão. Mesmo que os centroavantes estejam deixando a desejar, e estão, ele tem como ideia prender os zagueiros adversários. E ele tendo 2 jogadores de lado de campo, ele vai ter a velocidade, mas vai dar liberdade, vai fazer os marcadores oponentes jogarem sem grande pressão. Então, eu não sei, eu acho que ele, enquanto não apresentarem a ele um reforço, e ele, claro, que pediu reforço, né? Ele não abre isso, mas é certo que pediu. Ele vai seguir tentando com o Alemão, com o David, enfim, ele vai continuar arriscando por aí. Agora, tem que contratar. Onde é que está esse jogador? Não sei. Quanto é que o Inter pode gastar? Também não sei. Mas tem que contratar. Centroavante é peça fundamental para quem sonha em ganhar títulos. E o Inter hoje tem, o melhor deles é o alemão, mas o alemão ainda é insuficiente, ainda precisa de mais estrada. Ô Pedro, não sei se estava para alguém entrar da nossa redação, mas acabaram de sair os confrontos da Copa do Brasil, que Inter, Grêmio e todos os outros gaúchos tiveram a tremenda incompetência no ano de 2022, né? Os confrontos são Atlético Goianiense e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro, e Flamengo e Atlético Paranaense. Bah! Felipão, os grandes... Dorival, né? O São Paulo pega o América, então aqui temos o Flamengo tem o pior adversário, né? Disparado. E o Atlético também. Dorival foi treinado por Felipão no Grêmio. É verdade. 93. Boa chance de passar os grandes aí, Flamengo, Fluminense, daqui a pouco até tem um Fla-Flu aí numa semifinal, no final. Eu vou ver se estão no chaveamento aqui, se tem a possibilidade disso, Diogo. Se no chaveamento dá já está no chaveamento, segundo o GE. Globo aqui. Então, se seguir o chaveamento... É que não tem mais São sorteio Paulo, agora. Agora São Paulo e América pega o vencedor de Atlético e Flamengo. Goianiense e Corinthians, Fortaleza. Dificilmente o Mancini conseguirá ser campeão. Isso é bom para Inter. Bom para... Na verdade o Inter, que é o único daquela turma ali, né? E até para o Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras, de alguma maneira. Porque esses times fiquem ocupados, né? Eles avancem e tem muitas datas que atrapalhem eles no Brasileirão. E a chance é que isso aconteça. Porque, o Corinthians... Né? Corinthians tá lutando com o Inter, tá ali. Tá. O Flamengo tá lutando, vai lutar. Daqui a pouquinho vai chegar. Tá ali. O Atlético Paranaense tá ali. E o Fluminense tá ali. E o São Paulo tá chegando também, tá ali. Quem é que o São Paulo pega? América Mineiro. América. Não, São Paulo vai passar de cola erguida. Tá. Fluminense? Pega Fortaleza. Fortaleza. Esse já vai precisar tirar sangue da unha. Aí o Corinthians pega o Atlético Goianiense. Também o Corinthians é favorito, mas já tem mandos essas coisas? Mando ainda não tem. O Atlético tá na zona do rebaixamento, vai passar o Corinthians, estreando o Pedrinho, enfim. Mas o Atlético... Ou melhor, o Pedrinho foi pro Galo, perdão. Ele era do Corinthians. Eu acho que o Corinthians passa, mas o Atlético, tanto o Atlético como o América, nas Copas, e o Fortaleza, esses clubes que estão mal no Campeonato Brasileiro, nas Copas eles apresentaram um futebol bem diferente que a gente vê. Copa, né? A gente vê eles jogando nas Copas, não acredita a posição que eles estão no Brasileiro. Assim, a gente sempre acha que na Copa vai dar o óbvio. E toda Copa não dá. A gente tem que tentar descobrir onde não vai dar o óbvio. O Flamengo pegou uma carne de pescoço. Atlético Paranaense é uma carne de pescoço. Filipão sabe jogar a Copa. Filipão sabe jogar, o time é bom, tem a Arena da Baixada. O Flamengo está em construção. O Atlético, é claro que tem muita qualidade. A partir de amanhã começa a Cebolinha, Vidal. O Atlético Paranaense foi o time que na Copa do Brasil eliminou o Flamengo de Jesus. Claro, não, a Copa te dá a chance de surpresas. Mas na maioria das vezes, só pegar a história das Copas, ganha os times melhores, com mais dinheiro, enfim. Mas não chegam os melhores na final. Não. Sempre tem surpresa. Essa também é uma outra regra da Copa. Sim. Vai ter surpresa. Tentar adivinhar onde está a surpresa aqui. O Potter cita ali Grêmio e Inter terem caído na primeira fase, né? E aí o Mirassol e Globo. O Cristiano Gasparetto, nosso colega de GZH, faz uma lembrança interessante, é que o campeão da Série B, ele não começa a Copa do Brasil lá na primeira fase, né?
Ele começa ali na A terceira. gente falou já. isso mais cedo no Bola, porque essa é a razão de lutar pelo título. Então Da Série B, no caso. te alivia calendário, porque É importante. daqui a pouco o Grêmio pegou o Mirassol, mas o Inter foi lá jogar em, como é que é, Paranamirim, né? Cidade do Globo, do lado de Natal. Daqui a pouco tu pega um jogo lá no Agora norte. já cresceu, é Paraná Juvenil. Já passou o tempo, né? Tá engraçadinho. Não, Mas acho tem, mas É que isso- lá eles isso- dão apoio pra base, Pedro. Eles não Mas demoram isso pra botar, aí- entendeu? Aí vira juvenil rápido. Isso aí que o Léo tá falando, que é verdade, tem um lado negativo. Grana. Tu deixa de faturar. Sim, tu perde Né? uma cota ali. Claro. E o time da Série B precisa de dinheiro sempre. Então, o Palmeiras não precisa. Não, o Palmeiras não precisa, o Flamengo, o Atlético e tal, eles tiram O de outro campeão, lugar. o prêmio máximo da Copa do Brasil seria para um time que entrou desde a primeira fase. Esse seria o prêmio máximo. Que, Chega claro, a 60 milhões. Né? 60. por aí, exatamente. Pô, tu vê o campeão da Série D que fatura 600 mil reais, no máximo. Os campeão da cruzamentos Série seriam D assim, ó. ditado. Atlético Goianiense e Corinthians, quem passar pega Fortaleza e Fluminense. E do outro lado tem São Paulo e América, quem passar pega Atlético e Flamengo. Ou seja, Fla-Flu só na final. Sobre o E Globo, São viu? Paulo e Corinthians também só na final. O Globo é de Ceará Mirim. Ceará Mirim. A cidade ali Ceará do lado Mirim. de Natal. Isso. Então seria Ceará Juvenil, segundo Pedro. Agora. Exatamente. Mas é muita incompetência, né, Agora, a Pedro? coisa Na mais primeira fase surpreendente... nunca tinha acontecido. A coisa mais surpreendente que aconteceu até agora não foi nem a classificação do América, mas foi o resultado, ou os resultados, que fizeram 5 para o América e 0 para o Botafogo. Ora, isso é inacreditável, porque o América é o América, né? Está lá na zona de rebaixamento e o Botafogo não está jogando legal, mas bom, tem condições. Foi além da curva. No segundo tempo ele se atirou e aí acabou tomando. E o Botafogo tá segundo sem jogo. o Luiz Castro, né? Tem reclamado muito da questão dos gramados e tal, que o gramado, você disse, nem vou falar mais. Ele tá com muitos problemas de lesão, alguns problemas de lesão de entorse. de joelho. Léo, ele uma perdeu outra 11 jogadores. Apareceu um guri no Botafogo, eu vi domingo. Aquele cabeludinho? Jefinho. Outro. Porra, ele é ensaboado, rapaz. Tem que olhar esse rapazinho aí, eu não sei de quem é, pra quem é que ele pertence, se é fatiado. Jefinho, ele até não tem o corpo, assim, o corpo é de pedir desculpa, mas, olha, ele vai, ele não quer saber, ele vai pra cima, encara, dá pra olhar esse moleque aí, hein? E o Matheus Nascimento, Zé, ele tem uma questão, o Botafogo não renovou o contrato dele. E aí o Textor quer fazer o seguinte com ele, emprestá-lo para passar uma temporada num dos clubes dele na Europa. Ele tem participação em 2 clubes, o Crystal Palace e o Lyon. E aí para ele sentir um pouco como é que funciona, como é que é, e na volta prolongar esse contrato. É uma troca que ele está fazendo, porque ele não quer perder. O Matheus Nascimento, o Real Madrid tá de olho nele. Eu concordo que a diferença Botafogo e América de 5-0 é surpreendente para o América, mas é bom lembrar que o América e o Botafogo, se pega o Campeonato Brasileiro, a diferença é um jogo. É 3 pontos, apenas. Não, também, mas 5-0, né? Zé? Não, o 5-0 surpreende, E Pedro. com a Agora, grana, mas né? também tem Com que a lembrar grana. outra coisa. O Wagner Mancini, o tão discutido Wagner Mancini, foi campeão dessa mesma Copa do Brasil com o Paulista Foi. de Jundiaí. Essa Eliminando questão o do Inter, Matheus. né? Por Exatamente. falar em O treinadores... jogo só aquele que o dos narrador 8, disse que na cobrança do pênalti, o narrador disse que o juiz sei lá o que ele fez nas calças lá. dos 8 quartas de finalistas, me ajudem. Quarter finalistas. Vamos Quarter fazer uma misturar finalista. americano, inglês. 2 com- treinadores estrangeiros. O Voivoda e o Vitor Pereira, do tem, Corinthians. Me tem ajudem. mais treinadores estrangeiros, né? Vai ter mais e mais fora também. Aquela ideia que tu mesmo trouxe aqui, né? Isso ia ser uma coisa natural. A moda coisa passou, que né? Eu tô curioso Deu um só susto nos treinadores brasileiros, todos eles se reconectaram. sobre E o agora Matheus Nascimento, tem 18 anos esse guri, né? Assim, o Botafogo SAF, como é que ele vai trabalhar esse jogador imediatamente? Ele vai que o Guerrinha mantê-lo porque falou, ele é tipo, muito bom contratar, jogador. né? É Não, difícil contratar um cara agora com a Não, SAF mas eu lá. tô dizendo assim, o Botafogo SAF, tá? Ele é muito. Ele tem 18 anos, quer dizer, obviamente ele tem mercado, como tu leva, Real Madrid é por aí, né? É o mercado jovem, é esses jogadores que eles vêm buscar. Ele será vendido para fazer caixa e a coisa girar, ou ele vai ser mantido por mais tempo para dar o resultado técnico? Tô curioso para ver como é que vai ser. Eles querem manter, por isso que ele está 18 tentando anos, convencer né, o menino, É muito porque o menino não decide nada, né? Quem decide são os agentes dele. Eles
Claro que estão vislumbrando uma possibilidade ali na frente de sair de graça e ser vendido e ficar tudo para a família, para os agentes. O que o Textor está fazendo? Para ele prolongar o contrato do menino, ele está propondo que ele saia, tenha uma experiência de 6 meses na Europa para sentir como é que é a vida lá, talvez para mostrar para ele que ele não está pronto ainda para um ambiente europeu, que ele vai sofrer. Porque, por exemplo, o Vinícius Júnior demorou um período. O Vinícius Júnior passou pelo Real Madrid Castilla. O Vinícius Júnior sofreu bastante para ter esse protagonismo que ele tem agora. Foram 3 anos de Europa. O Reinier não conseguiu ainda. E o Reinier era colocado na mesma prateleira do Vinícius. O Júnior já no time titular do Real Madrid, no ele sofreu. Principal. Diziam que ele não sabia fazer gol. Exatamente. Eu me lembro. Não, os companheiros. O Benzema, né? O Benzema, olha, o Benzema. Se fosse no sala de redação, a gente acusaria de bullying. O que o Benzema fez com o Vinícius Júnior. Era o que a gente chegava a dizer. Eu faço bullying só com o Leonardo aqui no programa. Não, exatamente. Foi no que eu pensei. Que bom que eu sou teu Vinícius Júnior. Misturando os assuntos aqui, né? Trazendo de volta o nosso Benzema. O que vocês fariam se estivessem no lugar do Lisca? Eu ficaria no Sport. Eu também ficaria no Sport. O Santos é uma panela de pressão, tá todo desestruturado. Eu sei que o Santos é o Pelé, né, Guerrinha? Claro que sim. Mas eu acho assim que sair logo depois de chegar, eu acho que para a carreira dele não seria legal. Opinião aqui, olhando de fora. Eu não sei da grana. Só para lembrar que o Lisca confirmou, né? Vai sair. Eu cumpriria a minha palavra. E se houvesse uma necessidade suprema, eu falaria com o meu dirigente, diria que a necessidade era suprema e jamais faria as acusações que foram feitas após o jogo. Para mim, o caso Lisca, o Lisca foi muito mal de início a fim. Não, mas quem foi mal na história foi a direção. Porque ninguém sabia do negócio do Santos e ela caiu no meio da torcida antes do jogo. No intervalo. Alguém entregou, o Lisca chegou, foi lá e disse, olha, eu estou conversando, os caras vieram em cima de mim e o cara tornou público. Veio de São Paulo. Porque o segundo tempo foi mijo, o segundo tempo foi vaia, o segundo tempo foi arremesso de coisas contra o Lisca, entendeu? E ele não tinha nem dado entrevista. Ele falou para alguém no clube ou falou para alguém em outro lugar. São Paulo? E não, vazou. Veio de São Paulo. Veio da parte do Santos. Eu também acho que foi o PVC. Eu também acho que é um equívoco ele largar. 3 semanas depois. Não. Primeiro que não vai ganhar porra nenhuma no Santos, entendeu? Não vai ganhar nada. Vai brigar para não cair. E pronto, acabou. Vai ganhar muito mais no Santos. Eu não sei. No Santos, para receber, tem que ter no Santos tem que ter amizade com o tesoureiro. Senão o Santos está dando na trave para cair há bastante tempo. Ele está com uma estrutura complicada. Ele até está melhorando as finanças agora. Para justificar algo assim tão radical, eu julgo 3 semanas, algo radical assim, de ambas as partes, se o Sport demitisse o Lisca, seria uma coisa abominável. Mas para ter uma justificativa, por exemplo, é o contrato do mundo árabe, aquela assim que não tem. E aí o primeiro passo é falar com o dirigente. Não foi feito isso claramente. Não foi falado, porque daí o dirigente, o que o dirigente faria? Nem deixaria o Lisca. Olha, Lisca, então nós te agradecemos. Quem treina o time hoje é o assistente. Primeiro passo para deixar tudo claro e tudo limpo é Gimo Multisuperfícies. Sujou, passou, limpou. E é um produto Gimo. E quando é Gimo, a qualidade é comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigelar tem tudo, hein? Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial, residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br e também a lembrança que o Grupo IESA tem Renault Kwid com taxa zero, emplacamento grátis, 4 anos de garantia, 3 revisões inclusas, tudo isso, gente, no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. Gasolina tá cara? Azar, né? Porque o Kwid tem uma economia extraordinária. Voltamos logo depois dos comerciais, das notícias, na parte das 14 horas do Sala de Redação. São
2h03, o Sala de Redação está de volta. Hoje tem jogo do Grêmio contra o Brusque, o jogo é às 19h e a Rádio Gaúcha transmite na íntegra. Não há apresentação da Voz do Brasil nesse horário, ela será apresentada às 11h, portanto você poderá acompanhar integralmente o jogo do Grêmio. Que, aliás, Leonardo Oliveira não tem seu lateral esquerdo, Nicolas, e vai de novo no seu reserva, né? Vai com o Diogo Oliveira. Barbosa. O Diogo Barbosa, né? Já emendei que Diogo Oliveira já é automático. Pô, sou destro, né? Mas enfim, eu sou meio júnior, assim, mas, entendeu? Lateral esquerdo, mas vou com a direita. Corta pra dentro e joga com classe. Mas o Diogo Barbosa é um cara que não aconteceu no Grêmio, né? É um jogador caro. Esse é um dos jogadores que o Grêmio, se chegar a proposta, o Grêmio passa adiante. Porque não deu a resposta. Mas o Grêmio... esse jogador é interessante, né? Ele era astro no Cruzeiro. Foi contratado por uma fortuna pelo Palmeiras. No Palmeiras ele começou a decair e foi para a reserva. É isso. Mas não era nenhuma desgraça ainda. Ele veio a ser uma desgraça aqui no Grêmio. É uma evolução no futebol. O Grêmio pagou 10 milhões por ele, é isso, né? 10 milhões por 25%. Por 25%. Eu achei que era 30. Pô, 10 milhões. Salário bonitaço. Por um lateral. Tá rápida, 40 milhões de reais. Ele é campeão brasileiro, ele é campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Ele tinha uma passagem pelo Botafogo, foi muito bem. Aí ele entra numa troca. E recebeu chance. O Grêmio odeia ele, né? E recebeu chance, né, Potter? Olha, não pode se queixar de não ter recebido chance. Sabe que eu cheguei a pensar que ele poderia ter... quando o Roger botou três... O time que caiu, Zé, não estava em campo? Quando o Roger botou 3 zagueiros... Eu acho que estava. Se ele jogar pelo lado esquerdo, mas é que o Nicolas estava bem e não deu chance. Mas eu queria ter visto ele jogar como ala, porque aí o Filipão chegou a colocar ele de meia, lembra? Chegou a fazer gol numa linha mais adiantada. Nada. Ele tem uma questão de acabamento de jogadas. E o Grêmio tem na base, já no transição, um menino que foi convocado para a seleção sub-20. Aliás, os 2 laterais do Grêmio foram convocados para um período de treino. O técnico da sub-20 é o Ramon Menezes, aquele ex-meia do Vasco. Ele convocou o Lucas Cauã, que é o Café, que foi lançado pelo Mancini no jogo contra o Aimoré. Não foi bem, aí foi precipitado, o Aimoré jogou muito por ali, ele retrocedeu. Então o Lucas Cauã e o Cuiabano, que são 2 apostas do Grêmio. O Cuiabano se fala maravilhas dele na base do Grêmio. E o Cauã também, o Cauã é muito bom lateral, um pouco mais, acho que é um ano mais novo que o Cuiabano. Mas são 2 apostas do Grêmio, então, pro Cuiabano ascender, daqui a pouco, e o Nicolas deu conta do recado... Para 2023, talvez seja de o Grêmio apostar no Nicolas e no Cuiabano. Como foi o semestre do Wanderson no Monaco? Tem alguma notícia disso? Eu não tenho notícia, mas ele tinha começado muito bem lá. Muito fazendo gol. Jogando no terceiro jogo já. Jogando numa linha mais avançada, né? Se o Wanderson está no Palmeiras, no Galo ou no Flamengo, jogando aquela bola com times melhores em volta, daquele time desgraçado do Grêmio no ano passado, ele ia estar cotado para a Copa. É verdade. Não, sabe que eu ouço, muito jogador. Ele colocou o Rafinha no banco, com justiça. Eu ouço esses comentários a respeito do Wanderson como não pro Tite, que vai sair depois da Copa, mas num radar de CBF, aquelas comissões permanentes que eles têm lá de observação de jogadores, existe uma observação em cima do Wanderson pensando num novo ciclo, né? E na ausência... Esse dia eu tava vendo brigas na imprensa, exatamente isso, no YouTube. Aí tu começa num vídeo e aí tu fica 6 horas olhando. Tem isso, pergunta o Zé. Aí, era uma discussão entre o Caio, comentarista, ex-jogador, num Bem Amigos, com o Luxemburgo. Com o Luxemburgo. E o assunto era bom. O Caio deu uma opinião dizendo que o que atrapalhava os treinadores brasileiros que tinham competência e blá blá blá, era a falta da língua inglesa. Né? Eles dominam a língua inglesa, os treinadores da Europa, né? É a língua para se comunicar. Inclusive na França, inclusive na Itália, esse enfim, é um problema na que Espanha. O Tite enfrenta, por exemplo, com relação ao inglês. Que o Tite, que o Luxemburgo, que o Filipão enfrentou lá no Chelsea. Né? Dominar a língua de conseguir falar. Por exemplo, assim, eu vi um documentário esse final de semana do Mourinho, ele fala no documentário inglês naturalmente. Quando ele surge no Porto, ele já fala inglês. E o Luxemburgo fica brabo. Não entende direito o que o Caio fala e fica brabo. Xinga o Caio, dizendo... E aí, tipo, como se o Caio estivesse dizendo que os treinadores brasileiros não tinham capacidade de treinar. Ele assim, eu fiz coisa revolucionária no futebol brasileiro e mundial. E aí os caras estão falando, não, mas ele não está falando sobre isso. Sobre capacidade de treinar um time. Ele está falando de capacidade de se comunicar. E essa é a grande diferença dos argentinos. As conversas, os argentinos, todos eles falam um bastidor, as conversas do Tite com os treinadores para saber informações de jogadores até que estão no radar ou perto do radar,
em que ele precisa usar o inglês, quem fala é o Matheus. Ele o Matheus passa informações, estudou, né? e ele... A amizade é o dele Matheus com que o fala Klopp, com os treinadores. por exemplo, é triangular. Mas com o que Matheus. o Matheus fez, o Matheus chegou a jogar, né? No Cruzeiro, jogou acho que no Caxias. E o Matheus teve um problema no joelho e foi estudar. Eu lembro dele no 3 de maio aqui, lembra, eu ia Léo? dizer que eu 3 de não maio. do time do interior. O Tite uma vez fez uma viagem de cruzar o Rio Grande para ver o Matheus É que o Tite, quando ele trocava de time, tinha aquela coisa assim, mas aí traz o filho. O Tite não deixava fazer isso. Ele não podia jogar no time que ele estava. Vai tocar sua vida no outro time para não ter acusação. A gente entrevistou o Matheus. No dia do aniversário do Salas de Redação, que nós temos um programa lá no centro, um dos componentes do programa, chamado Nelson, ele disse o seguinte: os jogadores do Inter terão dificuldade de entender o seu treinador. E esta é uma das coisas que se coloca aqui também, na nossa realidade, porque o Medina, neste ano, e no ano passado, o Mar, eles tiveram dificuldade de comunicar-se com os jogadores. E isso explica muito o insucesso de, por exemplo, ser eliminado pelo Globo na Copa do Brasil. Ou é uma coisa que vai Pedro, ficar para a história. Perfeito. O Pedro é perfeito. Eu acho fundamental isso, porque às vezes a gente fala que os estrangeiros eles têm alguma dificuldade e acham que é xenofobia. Mas olha a coincidência, que não é tão coincidência, que os 2 casos de treinadores estrangeiros vitoriosos no Brasil são portugueses. Jesus e Abel. Essa aproximação, mesmo que o português de Portugal seja diferente do que se fala aqui, mas é a mesma língua. Mas quando acelera, Zé, quando o português está nervoso e acelera, é difícil de entender. Mas eu acho que não, acho que porque o Kudê, por exemplo, ou o próprio Vojvoda, fizeram bons trabalhos, o Vojvoda segue fazendo bom trabalho. Hoje, claro que ele já fala fazer bom trabalho, mas mas tem uma diferença aí. O Vojvoda, viu, Leozinho? Pedro, eu acho que está concordando com o presidente Nelson. O Vojvoda, assim, a preocupação que ele tem de falar o português correto é um troço comovente, gente. Olha as entrevistas do Vojvoda. Ele se preocupa em falar português, assim. Tu vê que tem um esforço ali, sabe, Pedro, de se comunicar em português. Eu acho ótimo. Ele não diz, sabe, ele não diz juego, partida, ele diz jogo. Ele tenta. Tu vê que é um cara que está preocupado em falar português. É que o número de técnicos bons, é fácil de entender o Vojvoda. É que o número de técnicos bons, estrangeiros, que teve dificuldade aqui no Brasil, é muito grande. Olha o Gareca, que saiu agora da seleção peruana. O Gareca teve um trabalho fraco no Palmeiras de difícil compreensão. Aí tu fica das ideias dele, às vezes não é das ideias, é da própria maneira como ele explica as ideias dele. E eu acho que isso aconteceu nos 3 técnicos aqui do Inter. O Diego Aguirre menos, talvez pela passagem anterior dele. Ele praticamente falava português. Mas o Fossati tinha essa dificuldade muito grande, eu não sei se vocês lembram. O Fossati, Mujica no Grêmio, o Pedro era repórter. O Fossati tinha uma questão de hábito, né? Que era muito difícil, que ele não mudou. O Fossati, os treinos eram mais tardes por causa da cesta, né? Naquelas inúmeras viagens que eu fiz contigo para um país da América do Sul, cobrindo o Copa Libertadores, eu fui entrevistado por rádios, por jornais, etc. Eu falava o espanhol, claro, o espanhol possível, né? Não vai pensar que eu sou letrado em espanhol. Mas eu tentava da melhor forma me comunicar com os caras. Então, se o Vojvoda faz isso, ele está fazendo uma coisa que me parece absolutamente criteriosa. Ele está num país que fala português. Observa o Vojvoda, tu não precisa nenhum tipo de tradução. Ele fala perfeitamente português. Ele já está um ano aqui, né? Ele está se esforçando. Os outros nem tempo tiveram, mas eu acho que não passa tanto pela questão do idioma, passa por uma circunstância de grupo. O Zé citou o Gareca. O Gareca pega aquele início de trabalho do Paulo Nobre, em que o Palmeiras contrata todo mundo e vai chegando jogador, inclusive muitos estrangeiros, né? O Palmeiras trouxe o Rauch, atacante, trouxe o Cristal do centroavante, trouxe aquele cara que depois, que era do Vélez, Alione, que era muito bom jogador, acabou não acontecendo aqui. Palmeiras. Ele na época do Gareca. Do Palmeiras. Isso, na época do Gareca do Palmeiras. Exato, então assim, ele estava montando um time e aí junta tudo. Aí, claro, né, Zé, entra a questão do idioma, que é mais um ingrediente, é mais um obstáculo, mas eu acho que passa muito mais por uma questão de compreensão do trabalho, de projeto, do que de idioma. Pensa o seguinte, o Mar veio de um trabalho bom, festejado, campeão da Sul-Americana, essa coisa toda. O Cacique... Medina.
Cacique Medina, isso. Ele veio de um trabalho que também foi muito respeitado. Mas ele ficou 7 anos no Vélez, não importa. Ele fez um time, fez uma campanha, era respeitado, foi chamado a atenção de muita gente. Aí os dois chegam aqui e não conseguem trabalhar, não conseguem nada. Foram muito mal. O único que escapou legal, tá? Com alguma resistência, foi o Cudê. O Cudê. Eu integro os resistentes. Mas o Cudê tinha uma... O Cudê no final, ele dava entrevistas ainda em espanhol. Não me lembro do Cudê tentar as entrevistas do Cudê eram péssimas. E tu vê, e o trabalho dele foi bom. Por isso que eu acho que não passa tanto pelo idioma, né? Mas assim, tentar trabalhar com mais naturalidade o idioma de onde você está é importante, eu acho, para o trabalho. É um indicativo de que tu está tentando te comunicar com as pessoas. O Filipão era zoado. Chelsea. Não. Por não conseguir se comunicar. Tem uma história que o Filipão contou numa entrevista, então não é bastidor, não pediu segredo. O Filipão perde o Drogba, né? Ele perde o Drogba por uma lesão e ele começa a usar o Anelka, que na Europa tinha um cartaz absurdo, um jogador que bateu recordes de vendas, o agente do Anelka era impressionante, e um cara de temperamento difícil. E o Drogba fica fora, e o Drogba era o grande cara do Chelsea. E o Anelka entra e vai bem. E aí o Drogba volta, o Filipão chama os dois e diz, olha, vou precisar que um de vocês volte um pouquinho mais, recomponha, para poder usar os dois juntos, eu não quero perder nenhum dos dois. Aí o Anelka disse, eu não vou voltar. E o Drogba disse, eu também não vou voltar. Aí o Filipão sente que tem algo errado no ar. E aí ele percebe que tem um auxiliar dele que tá puxando o tapete dele. Aí ele reúne o grupo, ele tá tentando se comunicar em inglês, e isso que daqui a pouco não vem a palavra assim, e tem traíra aqui, tem traíra. E aí o Deco... Todo mundo entendeu. Aí o jogador perguntou pro Deco, o que é traíra? Aí o Deco explicou. Os caras encontravam o Deco no vestiário e diziam, traíra, virou uma piada interna. Era só ter falado do X9. É o meme Joel Santana. Na África do Sul, Parreira saiu, Parreira era o técnico, aí o Parreira teve um problema de família, né? Ele saiu da seleção da África do Sul. E indicou o Joel Santana. O Joel Santana foi com toda a boa vontade que ele tinha, ele tentava se comunicar, mas ele não dominava o inglês. E aí virou meme, o inglês macarrônico, um misto, português. But we have control the match. Essa é sensacional. From the middle, from the right. But we have control the match. O Parreira acabou voltando no período da Copa. Between, in the right, the middle. From the middle, from the right, between. Aí quando teve a Copa, o Parreira tinha voltado. O Parreira resolveu o seu problema e a África do Sul o recontratou só para a Copa. E eu perguntei para os sul-africanos que estavam lá o que eles achavam do Joel Santana. A gente tava com E o cara, muito bem-humorado. He's a good man. He's a funny man. Que era um homem engraçado, o Joel Santana. Bom, ele fez propaganda de curso de inglês depois aqui no Brasil, né? Então, quer dizer, o Brincation with me virou meme, né? Eles respeitaram a sua tentativa de trabalhar, de treinar. O time não foi bem, mas eles o achavam um cara engraçado, porque ele não conseguia se comunicar. O Brincation with me é uma brincadeira brasileira, né? A gente que inventou, todo mundo inventou, tá? De Brincation with me. Eu gostaria de mandar um abraço ao Dr. Toigo. Vou chamar o intervalo comercial. Fala vários idiomas, inclusive, é bom. Fala vários idiomas. Nós demoramos para nos entender. Nós demoramos para nos entender pelo idioma, eu e Totô. Mas estamos legal, agora estamos legal. No contra-cheque, como é que tá? O idioma do amor é universal, Guerrinho. O idioma do amor, é verdade. O idioma do PPR é universal. Comercial. E depois nós vamos saber o resultado da pesquisa interativa, como é que o torcedor do Grêmio está pensando sobre a possibilidade do Grêmio ter vitória hoje, que seria uma segunda vitória fora de casa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brusque, lá em Brusque, onde está indo para lá Alex Bagé e por isso não está participando do máscara do Bagé, hein? Que estrela, né? Tá de viajando. O prefeito já chegou, Pedro. Prefeito, é? Tá aqui. O virtual? Sim, claro. Quem manda, né? Rapidinho, o Potter perguntou do Wanderson, Zé. O Wanderson jogou 17 partidas, sendo 12 como titulares. Fez 66 minutos por jogo e fez 2 gols lá no Monaco. O Marco primeiro Souza me passa aqui os números. Bem no comecinho da campanha dele.
Ele fez o primeiro. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida para a última parte do programa, que terá inclusive a presença do prefeito virtual de Porto Alegre. E outra coisa não é senão Paulo Germano. Eu tenho um pedido para ele como autoridade. Eu não posso ver uma autoridade que eu não peça alguma coisa. Mas eu já vou te adiantar, ele vai tirar o corredor da Farrapos ali, e a Farrapos vai ser remodelada também, já soube pelo prefeito virtual. Isso aí ele vai contar depois. Eu vou pedir uma coisinha simples para ele, até nem é da prefeitura, mas como ele é virtual, ele passa, ele é autoridade também. Ele está fazendo coisas que não são feitas a ele. Mas são da área de Porto Alegre, isso que fenômeno. Tá bom, intervalo comercial e voltamos. São 2h23. A última parte do Salão de Redação informa a pesquisa interativa, tá? Qual será o resultado do jogo do Grêmio hoje? Tanto no Twitter como no YouTube nós tivemos o mesmo resultado. E diz o seguinte: vitória do Grêmio 61,3%, empate 14,13% e vitória do Brusque 24,4%. Portanto, o torcedor tá otimista, e como tu dissesse em Esportes ao meio-dia, Leonardo, se fosse 3 meses atrás, não seria bem isso, né? Não, acho que nem 3, Pedro, acho que 45 dias atrás já seria aquela fumaceira toda. Mas, ô Pedro, deixa eu fazer um registro aqui, hoje é o Dia Nacional do Futebol, né? 19 de julho, e aí mandar um abraço para a turma do Esporte Clube Rio Grande, o ancião do futebol gaúcho. Muito bom, Léo, muito bom, bem lembrado. E 122 anos, Guerrinho. É por causa dele a data. 1976, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, instituiu o dia em homenagem ao Rio Grande. A Ponte Preta não aceita, a Ponte Preta foi fundada 23 dias depois, e ela alega que o Rio Grande interrompeu as atividades em 3 ocasiões no século passado, mas não é verdade. Capitulado. Parece que a Ponte capitulou de um tempo para cá, inclusive com uma comunicação oficial de que reconhecia no Rio Grande o clube mais antigo do Brasil. Não me lembro, porque sempre teve essa briga, assim, de Ponte Preta com a Força de São Paulo tentar vender esse peixe. O meu assistente para assuntos rio-grandinos é o Gustavo Manhago. Os vice-assistentes são Rafael de Velho e Leonardo da Costa. Mas certa vez a Ponte Preta teria, não sei se numa rede social... a quadrilha rio-grandina, né? Lá nasceu o Rio Grande do Sul, né, Pedro? Ali nasceu o Rio Grande do Sul, então eu respeito demais eles. Então, é isso aí. Posso fazer meu pedido aqui pro prefeito? Deixa eu só dizer uma coisa. Sabe que tem uma coisa, assim, que fica difícil de entender. O Avaí tá para bater o martelo com o Paulo Guerreiro. Cara, tá na hora do o Guerreiro tentar outra coisa, entendeu? Tudo que ele fez, e fez bem, deixou um nome muito bem escrito. Não é hora agora de encerrar a carreira, entendeu? Deixando a desejar. Eu não sei, o Falcão diz sempre, né? São 2 mortes para o jogador de futebol. Uma quando abandona e uma normal. Mas eu acho que está na hora de alguns jogadores, assim, saírem por cima, cara. E o Guerreiro está perdendo uma boa oportunidade de fazer isso. Vai ver. Será que não tem prado lá, Guerrinha? Daqui a pouco é isso aí. Não, lá tem praia. Lá tem praia. Não, sabe que tá perto de Porto Alegre, sei lá. Daqui a pouco é cavalo. Quando eu ouvi essa notícia, eu criei uma coisa assim, uma fantasia na minha cabeça, que é o seguinte: o Guerreiro, daqui a pouco, dentro desse negócio de SAF, tá querendo ele, com o dinheiro que tem, comprar o Avaí ou ficar sócio e dar no fim da carreira. Mas não surgiu nada nesse sentido. Isso fui eu. Eu tentei achar uma justificativa. Mas não, olha... Porque para ganhar dinheiro... Não dá para descartar. Dinheiro ele tem. Não, é que para ganhar dinheiro, se ele quisesse no final da carreira pensar em dinheiro bom, aí sei lá, China, Estados Unidos, tem um monte de mercados aí que eu acho que ele pode jogar ainda mais pro Avaí. E Guerreiro, ataque do Avaí agora. Não, daqui a pouco é... E o Potker, né? Tem o Potker, né? E tem o Jean-Pierre, fã dos dois. E mais o Cortez aproveitando o corredor. Uma máquina. Ou então, daqui a pouco vai morar em Florianópolis, quer ir morar lá. Mas daí eu ia responder isso aí, Zé. A razão é só uma. Florianópolis. Exatamente. Quando o Jean-Pierre fez a estreia dele... Eu moro em Porto Alegre, Alberto. O que tu quer saber do Mas, Potter, tem uma coisa, Potter. Morar em Florianópolis é maravilhoso, legal, tudo bem, tá? Aí o Avaí cai. Tu sabe que ele sai na rua e vai ouvir poucas e boas. É isso. Mas lá o futebol é diferente daqui, do que aqui. Tudo bem, tem sim, vai ouvir. Mas vai ouvir menos que Porto Alegre. Quando o Jean-Pierre estreou lá, eu fiz uma nota e conversei com algumas pessoas do entorno ali. O Jean-Pierre estava procurando uma casa no Campeche,
onde já morava o Cortez, por exemplo, porque o Havaí é do sul da ilha. do Havaí, né? É sul da ilha, né? Caminho do aeroporto. Então, pô, a vida é super tranquila. Imagina tu morar no Campeche, cara. Sair pra treinar todos os dias. Olha, o Havaí, eu torço pro Havaí, mas o maior mesmo é o Figueirense. Aliás, então, vou pegar o Pedro, é o rei do gancho no programa. Pedro, vou pegar por aí a minha reivindicação ao prefeito virtual. Até já aproveitando a presença aqui do nosso pesquisador Leandro Stout, sua coluna maravilhosa e seus quadros maravilhosos de pesquisa histórica. Florianópolis, passado e outro é o futuro. A cidade do Guerreiro, nova cidade do Guerreiro, tem 3 pontes que ligam a cidade ao Estreito. A antiga ponte Hercílio Luz. Continente. Mas nova. Ninguém diz a ponte velha e a ponte nova. Todo mundo diz a ponte Hercílio Luz, Colombo Salles, que foi a segunda a ser construída, e a Pedro Ivo Campos. Todo mundo chama as pontes pelo nome. Perfeito. Porto Alegre tem uma ponte maravilhosa, gigantesca, construída, que nós vamos chamar, não sei até quando, de Nova Ponte do Guaíba. Ela vai ficar velha um dia. E ela tem nome definido, ela é Paixão Cortes. E outra coisa, essa ponte não é em Porto Alegre, não é no Guaíba. O prefeito virtual já disse, ali não é o Rio Guaíba, ali é qualquer coisa. Não, mas eu não estou dizendo. Eu não estou né? dizendo o que passa por baixo. Olha, eu estou dizendo o que passa por cima, a ponte. E do lado da arena tem uma ponte que aí a comunidade gremista. Lupicínio Rodrigues. É Lupicínio Rodrigues. Essa já Michel Temer assinou o decreto. Projeto do João Derli. Projeto do João Derli. E o outro do senador Heinz, o profeto da ponte Paixão Cortes. Então bota o nome, pelo menos a gente pode até não chamar no início, vai chamar o nome e fazer o aposto lá. Mas o nome elas já tem, né, Zé? Elas já tem o nome. A população não se refere não, assim. Não sabe. Não tem nenhuma plaquinha. O presidente entendi. Não tem nenhuma plaquinha. Coloque a placa. Pô, se botar na Lupicínio Rodrigues, lá em cima, na travessa lá dos estaiados, bota lá, Ponte Lupicínio Rodrigues, a gente vai começar a chamar até nos boletins de trânsito. A Ponte Lupicínio Rodrigues. Eu tenho uma ideia, Zé. Colocar, já que tá escondida mesmo a estátua do Paixão Cortes, bota o lançador lá na ponte também. Também. Agora, tem uma outra reivindicação, Zé Alberto. Ali perto do Beira-Rio, bota viaduto da Marli, não botaram? Os gremistas chamam de Mazembe. Mas tu vês viaduto Mazembe. Não, da Marli é outro. O Potter é muito novo, não sabe. Da Marli é mais na frente. Os caras falam de vez em quando Carmen, eu não sei quem é. Entendeu? Tá bom. Mas tu vê o trecho 1 da Orla do Guaíba. No tempo do viaduto da Marli, ninguém subiu o viaduto. Carmen é a ópera tudo à de direita, entendeu? Alemão! Não tinha retorno, Guerrinho. Mas só pra concluir, Zé, o primeiro trecho ali da Orla do Guaíba revitalizado é o Parque Moacir Scliar, né? A gente a população não se refere. Não, mas eu já ouvi. Esse trecho 3, que é aquele que tem a enorme pista de skate, é o Parque Jaime Lerner. A cidade não se refere aos parques, se refere a trecho 1 e trecho 3. Então, eu acho que isso aí a gente tem que começar a estimular, passar para o prefeito virtual, que vai nos representar. Até porque o prefeito virtual na ponte do Guaíba, a prefeitura do Melo, ela não pode fazer nada. A ponte não é dele. Dona Kelly. É do governo federal. Dona Kelly. Mas quer dizer que tu queria que eu fosse lá botar plaquinha. É que tu tá acima do prefeito. Tu tá acima do governo federal. Coloca a ordem no... Não, olha, Guerrinho, vai no tempo de você. Esse bordão eu precisava ouvir. Vai no teu tempo. Minha rainha. Tem mais 2 horas, né? Coloca a ordem nessa avenida aí. Diz que terminou e que vem aí o quê? O Gaúcha Morre. Tchau, fui. Tchau.